Então, meus irmãos, com muita alegria, eu vou passar aqui a palavra. A Suzana, ela vai traduzir. Obrigado, Jeane, né? Obrigado, Jeane. Deus te abençoe conosco hoje também. A Suzana, ela vai traduzir, porque apesar dele falar o castelhano e 90% das palavras a gente vai entender, mas tem algumas palavras que a gente vai ter dificuldade e às vezes perde o sentido. E para evitar que isso aconteça, então, a nossa irmã, de maneira generosa, se propôs estar conosco também hoje. Já tem estado com ele em outras igrejas. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Pai bendito, louvo o teu nome, dou graças. E peço a ti a providência do céu, para que o Senhor fale aos nossos corações através do pastor Luiz. E também aqui de Suzana, meu Pai. Ó Deus Pai, derrama a tua graça, tua unção, teu poder e trata conosco, meu Pai. Sabemos que tu és um Deus missionário, que enviou teu Filho com essa proposta. E queremos também arder em nossos corações esse interesse, esse projeto de abençoar nações. Ó Deus Pai, muito obrigado pela vida dele. Sabemos, ó Pai, da dificuldade que esse irmão teve para sair do seu país. Sabemos, Pai Santo, da dificuldade do Evangelho naquela terra de ateus, Pai Santo. Mas que o Senhor, com tua infinita misericórdia, sempre deixou ali, ó Pai Santo, a tua palavra reservada naquela ilha, Pai Santo. Abençoa aqui o pastor Luiz. Abençoa a Suzana, meu Pai. Fala através deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meu irmão, que bom recebê-lo aqui. Que Deus te abençoe. É um nome, em nome de Jesus. Amém? Por favor. Muito obrigado. Graça e paz, igreja. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E me admirando de ver tantos rostos lindos. Parece que eu nem estou na Paraíba, na minha terra. Porque na Paraíba, né, muita gente assim como eu, da cabeça chata, mas eu vejo aqui que tem muita gente bonita, né? Glória a Deus. Eu sou de Cajazeiras, né? E eu estava aqui no Cristo e a irmã me encontrou e esse servo do Senhor aqui, eu estou acompanhando ele, pela graça de Deus, né? Eu passei 5 anos morando no Amazonas, na fronteira entre Peru, Brasil e Colômbia, né? E lá eu aprendi um pouco mais o espanhol, né? Eu faço, né, o possível, né? Nunca tinha interpretado ninguém, mas aí Deus, eu estava orando para Deus. Eu disse: Deus, eu quero ser boca de Deus aqui, eu não sei como fazer em João Pessoa. E aí aparece, né, essa oportunidade, né? E eu estou transmitindo aqui pela graça de Deus, né? Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta mañana. Deus continue abençoando a sua vida nesta manhã. Porque sé que la persona del Espíritu Santo, Eu sinto a pessoa. sé que la persona del Eu sei Espíritu que a Santo pessoa do Espírito Santo en esta mañana está en este lugar. nesta manhã está nesse lugar. Está para tratar con tu corazón. Está para tratar com teu coração. Y Dios no solamente trata con tu corazón E não somente trata com teu coração para dejarlo en esa condición, para dejarlo en para esa deixar condición, nessa condição. sino que Dios trata con tu corazón Se Deus trata com teu coração, es para mudar lo que hay en él, é para mudar o que há nele. es para transformar y cambiar lo que hay en él. Ai, Jesus. Fala de novo aí, minha amiga. Es para cambiar É para mudar todo lo que hay en él. tudo que há nele. ¿Cuántos creen que Dios Quantos que Deus, en esta mañana nesta manhã, muda lo que hay en tu corazón? muda o que há no teu coração? Alabado sea el Señor. Louvado Aleluya. seja o Senhor. Doy gracias a mi Dios Dou graças a meu Deus, porque es un placer para mi vida porque é um prazer para a minha vida el poder estar en esta mañana en este lugar. poder estar nessa manhã neste lugar. Mi nombre es Luis Jiménez Cuello. Meu nome é Luiz Jiménez Coelho. Soy de la nación de Cuba. Sou da nação de Cuba. Tengo 42 años. Tenho 42 anos. Y tengo 18 años de estar pastoreando y misionando en mi nación. E tenho 18 anos de estar pastoreando e fazendo missões na minha nação.
En la nación de Cuba atendemos a 76 misioneros. Na nação de Cuba atendemos 76 missionários. Estoy casado, Estou casado, tengo 2 hijos, tenho 2 filhos, un niño de 12 años menino de 12 anos y una niña de 3 años. e uma menina de 3 anos. Dios sea con ellos en la nación de Cuba. Deus seja com eles na nação de Cuba. Es muy fácil decir que tenemos que creer a Dios y Dios es un Dios que recompensa la fe. É muito fácil ter que crer em Deus e dizer que Deus recompensa a fé. Yo lo creo porque la palabra lo dice. Eu creio porque a palavra diz. Mas una cosa es hablar acerca de vivir por fe Mas uma coisa é falar acerca de viver por fé. y otra cosa es que usted tenga que usar la fe para vivir en ese lugar. E outra coisa é você ter que usar a fé para viver neste lugar. ¿Cómo se lo puedo explicar? Como eu posso explicar? Había un pastor predicando de que Cristo tiene poder suficiente Havia um pastor pregando que Cristo tinha poder suficiente para restaurar, para restaurar, para mudar para mudar, e incluso para resucitar muertos. inclusive para ressuscitar mortos. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Al Dios que nosotros servimos, Ao Deus que nós servimos, Él todo lo puede. Ele tudo pode. Pero en ese momento había en la iglesia Porém, nesse momento havia na igreja una persona que escuchó al pastor falar de esta manera, uma pessoa que escutou o pastor falar essa palavra. de que Cristo resucita a los muertos. De que Cristo ressuscita os mortos. Esa persona salió del templo, Essa pessoa saiu do templo, fue a la funeraria, foi na funerária. el muerto que estaba allí era familia de él, O morto que estava ali era seu familiar. habló con sus familiares. Falou com seus familiares. Hay un pastor que está predicando Ali existe um pastor que está pregando que Cristo resucita a los muertos. que Cristo ressuscita os mortos. Vamos a llevarle para allá el cadáver, Vamos levar para allá el muerto, para lá o morto, a ver si es verdad lo que él está diciendo. para ver se é verdade o que ele está dizendo. Trajeron el muerto para el templo, Trouxeram o moço para o templo. se lo pusieron delante del pastor Puseram diante do pastor. y le dijeron al pastor: E disseram ao pastor: pastor, quiero que usted haga pastor, eu quero que você faça lo que usted estaba diciendo ahorita en este o que lugar. você estava falando neste momento. Ahorita, Agorinha, en este lugar. neste lugar. A ver si es verdad que Cristo tiene poder Para ver se é verdade que Cristo tem poder para resucitar a los muertos. para ressuscitar os mortos. Una cosa es nosotros falar de que Cristo resucita muertos Uma coisa é nós falarmos que Cristo ressuscita os mortos, y que nosotros tengamos un muerto delante de nosotros y orar por él para que Dios lo do resucite. que nós termos um morto diante de nós e orarmos por ele para Deus ressuscitar. ¿Está cierto? Una gran diferencia. É uma grande diferença. Ahí en las prisiones ya estamos entrando Aí, nas prisões estamos entrando, porque era prohibido ir a predicar la palabra en las prisiones. porque era proibido pregar a palavra nas prisões. Pero como se estuvo orando por años, Porém, como estive orando por anos, ya hace 3 años aproximadamente, já faz 3 anos aproximadamente, que hemos entrado a las prisiones a predicar la palabra de Dios. que estamos nas prisões a pregar a palavra de Deus. Le estamos predicando la cadena perpetua Estamos pregando nas cadeias perpétuas a todos los que tienen hechos de sangre a todos que têm feitos de sangue y aún aquellos que han sido sentenciados a pena de muerte. e ainda aqueles que têm sido sentenciados à pena de morte. Ya hoy más de 1.600 presos, Hoje, mais de 600 mil presos, 1.600 presos 1.600 presos, han rendido su vida al corazón de Cristo, têm rendido suas vidas ao a los coração, pies de Cristo. aos pés de Cristo. Alabado sea el Señor. Louvado Y sea- muchos de ellos, E muitos deles, la sentencia le fue cambiada. a sentença foi mudada. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor. Yo le invito a ir a la palabra, Eu convido aí a palavra, al libro de Josué capítulo 24. aí ¿Qué tiempo a qué Josué, tiempo me queda, capítulo pastor? 24. Ok. Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que hemos tomado la decisión Que bom que temos tomado a decisão de que nosotros con nuestra familia de que nós, com a nossa família, vamos a servir a Jehová. vamos servir a Jeová. El servicio a Dios O servir a Deus no debe estar nunca condicionado. nunca, não deve nunca estar condicionado. El servicio a Dios O servir a Deus es incondicional. é incondicional. Te estaré predicando en esta mañana Estarei pregando nesta manhã, bajo el título Una oportunidad más. embaixo do título, uma oportunidade a mais. Servimos al Dios de segunda oportunidades. Servimos a Deus de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Creo que todos los que estamos hoy en esta mañana en este lugar, Creio que todos nós que estamos aqui neste lugar, si hoy estamos con vida se hoje estamos com vida y estamos en este lugar, e estamos nesse lugar, es porque Dios nos dio una segunda é oportunidad. porque Deus nos deu uma segunda oportunidade. Desde el principio de la creación de Dios, Desde o princípio da criação de Deus, Dios siempre se mostró dando una segunda oportunidad. Deus sempre se mostrou dando uma segunda oportunidade. Cuando Adán y Eva pecan, Quando Adão e Eva pecam, Dios los saca del jardín del Edén, Deus o tira do jardim do Éden, mas le da una segunda oportunidad. mas lhe dá uma segunda oportunidade. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, Quando na destruição de Sodoma e Gomorra, Dios saca una familia de ese lugar Deus tira uma família deste lugar y le da una segunda oportunidad e lhe dá uma segunda oportunidade para que le sean fieles a Dios. para que sejam fiéis a Deus. Cuando en el diluvio, Quando no dilúvio, Dios también trata con una familia Deus também trata com uma família y Dios a esa familia e Deus a esta le da família una segunda oportunidad. lhe dá uma segunda oportunidade. Ahora vemos a Dios tratando con el pueblo de Israel Agora vemos Deus tratando com o povo de Israel y Josué falando con el pueblo e Josué falando com o povo y Dios le está dando nuevamente e Deus está dando novamente a su amado pueblo una oportunidad más. ao povo uma oportunidade a mais. El ser humano tiene una característica O ser humano tem uma característica que cuando alguien falla, que quando alguém falha, nosotros queremos destruirlo y acabar con la vida de esa persona. nós queremos destruir e acabar com a vida dessa pessoa. Yo no sé si acá pasa, pero en Cuba sucede. Eu não sei se aqui acontece, mas em Cuba sucede. Cuando alguien hace algo Quando alguém faz algo que deshonra a Dios, que desonra a Deus, un mal testimonio, mau testemunho, una infidelidad, uma infidelidade, se le critica, se critica, se le censura se censura y se le murmura. e se murmura. Si David, el de la Biblia, si el David de la Biblia, si el David el de la Biblia, Se Davi? si el David, el de la Biblia, si el rey David, Sim. Se Davi, o da Bíblia, si el rey David estuviera vivo en estos tiempos, se o rei Davi estivesse vivo nesses tempos, cuando él cometió el pecado quando ele cometeu o pecado de adulterio de adultério y de matar a un hombre, e de matar um homem, lo hubiesen muerto en este tiempo. teria sido morto neste tempo. Mas el Dios al cual él servía, Mas o Deus a qual ele servia, él le dio una segunda lhe oportunidad. deu uma segunda oportunidade. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Glória a Deus. Qué bueno saber que servimos a Dios, Que bom saber que servimos a Deus. que aunque nosotros fallemos, Que ainda que nós falhemos, Dios nos va a dar una segunda oportunidad. Deus nos dá uma segunda oportunidade. Alabado sea el Señor, aleluya. Dios está tratando con Josué y hablándole al pueblo, Deus está tratando com Josué e falando ao povo, porque el pueblo estaba claudicando, estaba pensando en dos cosas: porque o povo estava cativo e pensando em duas coisas. o servir a los dioses donde ellos estaban habitando,
Ou servir aos deuses onde eles estavam habitando, o servir al Dios de Israel, a Jehová. ou servir ao Deus de Israel, o Jeová. Ellos estaban siendo influenciados por los que les estaba rodeando. Eles estavam sendo influenciados daquilo que estava rodeado. Mas Josué les llama a ellos la atención Mas Josué chama a eles a atenção, y José se determina delante de Dios. e Josué se determina diante de Deus. Escojan ustedes a quienes van a servir. Escolha vocês a quem vão servir. Mas yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Mas eu e minha casa vamos servir a Jeová. Hoy en día hay personas que dicen que están sirviendo a Dios, Hoje em dia, existem pessoas que dizem que está servindo a Deus, mas no están sirviendo a Dios. mas não estão servindo a Deus. Porque están siendo arrastrados por la costumbre del mundo. Porque estão sendo arrastados pelo costume do mundo. Mas Dios quiere Mas Deus quer que usted y yo, que você e eu, junto con nuestra casa, junto com a nossa casa, le sirvamos a Él. sirvamos a Ele. Dios nos da una segunda oportunidad Deus nos dá uma segunda oportunidade para que le seamos fieles. para que sejamos fiéis a Ele. Si hay algo que Dios espera de su pueblo, Se existe algo que Deus espera do seu povo, es la fidelidad hacia Dios. é a fidelidade ante a Deus. Los que estamos casados, Os que estamos casados, cuando fuimos contraer matrimonio, quando fomos contrair o matrimônio, nosotros no hicimos un contrato. nós não fizemos um contrato. Nosotros hicimos un compromiso y un pacto cuando nos casamos. Nós fizemos um compromisso e um pacto quando casamos. De permanecer con la pareja en toda la vida. De permanecer com o companheiro toda a vida. De serle fiel a la pareja, esté ella presente o no esté presente. De ser fiel ao companheiro, esteja presente ou não esteja presente. ¿Cierto? Certo? Alabado sea el Señor. Así mismo Dios quiere con su pueblo. Assim mesmo Deus quer com seu povo. Dios quiere que nosotros siempre le seamos fiel. Deus quer que nós sempre sejamos fiéis. Que nosotros caminemos en fidelidad delante de Él. Que nós caminhemos em fidelidade diante dele. Que nosotros vivamos por la palabra de Dios. Que nós vivamos pela palavra dele. Que nosotros caminemos por las promesas de Dios. Que nós caminhemos pela promessa de Deus. Hoy en día hay muchos cristianos que se han desviado Hoje em dia tem muitos cristãos que têm se desviado de la palabra del Señor. da palavra do Senhor. Hay doctrinas que están allá afuera Existe doutrina aí fora que no está conforme a las sagradas escrituras. que não está conforme a Sagrada Escritura. Hoy en día la gente está haciendo cosas Hoje em dia o povo está fazendo coisas que a Dios no le agrada. que a Deus não agrada. En estos tiempos se están promoviendo muchas cosas, Nesses tempos estão promovendo muitas coisas, menos el hablar de acerca de la palabra de Dios. menos de falar acerca da palavra de Deus. A mí me gusta hablar acerca de la palabra de Dios. Eu gosto de falar acerca da palavra de Deus. Tenemos que vivir por la palabra de Dios. Temos que viver pela palavra de Deus. Tenemos que caminar por la palabra de Dios. Temos que caminhar pela palavra de Deus. Yo no voy a caminar según los hombres. Eu não vou caminhar segundo os homens. Yo no me voy a dirigir por lo que dicen los hombres. Eu não vou me dirigir pelo que diz Yo os me voy a homens. dirigir por lo que dice Dios en su palabra. Eu vou me dirigir pelo que diz Deus em sua palavra. ¡Aleluya! Aleluia! Glória a Deus. En estos días, personas con agua bendita, Nesses dias, pessoas con agua bendita, com água bendita, otros que cobran una cantidad de dinero outros que cobram uma quantidade de dinheiro para ir a predicar a una iglesia para ir pregar numa igreja o para tener una campaña. ou para ter uma campanha. Me viene a la memoria Me vem à memória cuando fue que Cristo cobró quando foi que Cristo cobrou por predicar su palabra. por pregar a sua palavra. Hay muchos en estos tiempos Tem muitos nesse tempo que hay que darle una buena oferta. que tem que dar uma boa oferta. Si no le da una buena oferta, Se não lhe dá uma boa oferta, no va a la iglesia a predicar. não vai à igreja pregar. Pues que no venga a la iglesia. Porque
não venha na igreja. Que no venga y predique. Que não venha e não pregue. Porque esa persona Porque essa pessoa está adulterando el evangelio. está adulterando o evangelho. Porque Cristo nunca vendió su palabra. Porque Cristo nunca vendeu sua palavra. Mas Él dio su vida por usted y por Mas mí. Ele deu a sua vida por você e por mim. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Glória a Deus. Cristo luego de cobrar, Cristo, en vez de cobrar, em vez de cobrar, Él pagó. Ele pagou. Qué bueno es enseñarle a estos hombres Que bom é ensinar a esses que homens Cristo no cobró. que Cristo não cobrou. Él pagó. Ele pagou. Y pagó con su vida. Pagou Aleluya. com sua vida. Él lo dio todo. Bendito sea su nombre. Aleluia. ¿Cuánto acreditan esto? Aleluya. Y si Él no cobró, E se Ele não cobrou, ¿quién soy yo para cobrar? quem sou eu para cobrar? Una cosa que usted le inviten a predicar en una iglesia. Uma coisa é que você me convide para pregar numa igreja. Y si la iglesia tiene a bien darle una oferta, gloria a Dios. E se a igreja lhe dá uma oferta, glória a Deus. Pero si no se la da, gloria a Dios. Porém, también. se não dá, glória a Deus. Dios se ha hecho responsable de nuestras vidas. Deus se fez responsável pela nossa vida. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Nosotros somos llamados cada día Nós somos chamados cada dia a vivir por la palabra de Dios. a viver pela palavra de Deus. Cuando Dios llama a Josué, Quando Deus chama Josué, le da algo importante para la vida de Josué. lhe dá algo importante à vida de Josué. Josué no conquistó ciudades Josué não conquistou cidades por la estrategia militar, pela estratégia militar, por lo fuerte que era, pelo forte que era, por lo inteligente que era. pelo inteligente que era. Josué tuvo éxito en su ministerio Josué teve êxito em seu ministério porque él vivió lo que el Señor le enseñó. porque ele viveu o que o Senhor o ensinou. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Nunca se apartará da tua boca este livro da lei, sino que de día y de noche meditarás en él, senão de dia e de noite meditarás nele, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. para que guarda e faça conforme tudo que nele está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino Porque então fará prosperar o teu caminho y todo te saldrá bien. e tudo te sairá bem. Hay muchos allá afuera que están predicando Tem muitos aí fora que estão pregando acerca de la prosperidad. acerca da prosperidade. Dios te da una casa, Deus te dá uma casa, Dios te da un carro. Deus te dá um carro. Los profetas de estos tiempos, Os profetas desse tempo, los que están hablando es esto, o que estão falando isso, mas no van a la Biblia. mas não vão na Bíblia. Y el Señor le dijo a Josué, E o Senhor disse a si Josué, tú quieres prosperar, se tu queres prosperar, si tú quieres que todo te salga bien, se tu quer que tudo se saia bem, tú tienes que meditar en mi palabra tu tem que meditar na minha palavra todos los días, todos os dias, en la mañana de manhã y en la tarde. e na tarde. Aleluya. Glória a Deus. Yo creo en un Dios que prospera. Eu creio num Deus que prospera. Yo creo que Dios nos bendice y nos prospera en la nación de Cuba. Eu creio que Deus nos abençoa e nos faz prosperar na nação de Pero Cuba. la prosperidad es secundaria. Porém, a prosperidade é Lo secundária. primario en nuestras vidas O primeiro em nossa vida es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Yo voy a vivir por lo que ella dice. Eu vou viver pelo que a palavra diz. Yo voy a caminar por lo que ella dice. Eu vou caminhar pelo que ela diz. La Biblia es A Bíblia é mi regla de fe minha regra de fé y de conducta. e de conduta. Ella me dice que debo tener fe, Ela me diz que eu devo ter fé, pero ella me dice cómo vivir en la sociedad. porém ela me diz como viver na sociedade. Y voy a vivir por la palabra, E vou viver pela palavra. no por lo que los hombres están falando. Não pelo que os homens estão falando. Aleluia!
Josué le dijo al pueblo: Josué disse ao povo: hagan ustedes lo que quieran hacer. faça vocês o que queiram fazer. Yo sé lo que Dios me dijo a mí. Eu sei o que Deus me disse a mim. Y Dios faló para mí. O que Deus falou para mim. Tienes que vivir por la palabra. Tenho que viver pela palavra. El que se aparta de la palabra O que se desvia da palavra no prospera según Dios. não prospera segundo Deus. Porque la prosperidad de Dios Porque a prosperidade de Deus es que Dios te va llamando a otros niveles espirituales. é que Deus vai te levando a outros níveis espirituais. Y te va a ir acompañando E te vai acompanhando con todo lo que tú vas a necesitar. com tudo que tu vai necessitar. Lo que están predicando muchos allá afuera O que estão pregando muito aí lo fora, están haciendo al revés. estão fazendo ao revés. Es cuestión de prosperidad. É questão de prosperidade. Es todo prosperidad. De tudo prosperidade. Dios te prospera. Deus te prospera. Y Dios te prospera. E Deus te Y prospera. Dios te bendice. E Deus te Mas abençoa. no están enseñando Mas não estão ensinando lo que Dios dice en su palabra. o que Deus disse em sua palavra. Cuando usted va a la Biblia Quando você vai na Bíblia y mira los profetas del Antiguo Testamento, e olha para os profetas do Antigo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento no le hablaban bonito a quienes les iban a profetizar. os profetas do Antigo Testamento não falavam bonito a quem ia profetizar. Cada vez que Dios daba una palabra al profeta, Cada vez que Deus dá uma palavra ao profeta, el profeta iba a decirle a la persona: o profeta ia dizer a profecia à pessoa. y no iba a endulzarle el oído, E não ia falar coisas doces no ouvido. le daba la palabra Lhe dava a palavra, como Dios se la daba. como Deus o dava. Hay pastores quienes dicen: Existem pastores que diz: no le voy a hablar fuerte a la iglesia, não vou falar forte à igreja. no vaya a ser que algún hermano se vaya de la iglesia. Como? No vaya a ser que algún hermano se vaya de la iglesia. Senão algum irmão pode se ir da igreja. Eso pasa en Cuba. Isso acontece em Cuba. Acá en Brasil no. Aqui em Brasil não. ¿Verdad que no? Acá no. ¿Y usted sabe por qué sucede? E você sabe por que acontece? Porque algunos se han acostumbrado Porque alguns têm se acostumado a que le endulcen el oído. a que falem coisas doces no ouvido. Cuando Cristo predicaba Quando Cristo pregava una palabra fuerte. pregava uma palavra forte, Predicaba restauración. pregava restauração, Predicaba salvación a las almas. pregava salvação às almas. Pero muchas veces habló fuerte Porém, muitas vezes falou forte al pueblo. ao povo, Incluso al mismo Pedro, inclusive ao mesmo Pedro, al discípulo que más amaba al Señor. ao discípulo que mais amava o Senhor, Cuando trató de impedir que Cristo fuera a la cruz, quando tratou de impedir que Cristo fosse à cruz, Cristo le dijo a Pedro, Cristo disse a Pedro, pero Cristo le estaba hablando lo que estaba operando en Pedro. porém Cristo estava falando o que estava operando em Pedro. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Ele disse: aparta de mim, Satanás. Cuando Juan el Bautista estaba predicando el evangelio, Quando João Batista estava pregando o evangelho, estando en el desierto, estando no deserto, Juan el Bautista decía: João Batista dizia: arrepentíos y convertíos, arrependei-vos e convertei-vos, generación de víboras. geração de víbora. Juan el Bautista en este tiempo João Batista nesse tempo ya lo hubiesen muerto hace rato. já teria sido morto. Mas el compromiso de nosotros, Mas o nosso compromisso, el compromiso de nosotros en Cuba, o nosso compromisso em Cuba, no es si algún hermano se va a disgustar o se va de la iglesia. não é se o irmão vai gostar ou se vai da igreja. Yo no voy a cambiar lo que Dios dice en su palabra. Eu não vou mudar o que Deus diz na sua palavra. Yo voy a decir como la palabra está escrita. Eu vou dizer como a palavra está Yo voy a escrita. hablar lo que Dios me dice en su palabra. Eu vou falar o que está escrito na sua palavra. Si alguno se quiere ir Se algum se quer ir, porque la palabra es fuerte, porque a palavra é forte, está bien que vaya embora. está bem que se vá. Yo no quiero un bulto en la iglesia. Eu não quero muitos na Yo igreja. quiero gente convertida en la casa de Dios. Eu quero gente convertida na casa de Deus. Adoradores en la casa
casa de Dios. Adoradores na casa de Deus. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor. Dios viene por una iglesia Deus vem por uma igreja que vive en santidad delante de que Él. vive em santidade diante dele. Dios no viene por la iglesia más grande de la ciudad. Deus não vem pela igreja maior da cidade. Dios viene por una iglesia que vive en santidad delante de Él. Deus vem por uma igreja que vive em santidade diante dele. ¿Sabes a quién anda buscando Dios? Sabe a quem anda buscando Deus? Adoradores. Adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Adorar a Dios Adorar a Deus es una adoración incondicional. é uma adoração incondicional. Mi adoración a Dios Minha adoração a Deus no debe estar sujeta a las circunstancias que a mí me rodean. não deve estar sujeito às circunstâncias que a mim me rodeiam. Aunque la escasez me esté dañando. Ainda que a escassez me esteja fazendo mal. Aunque haya llegado de repente una enfermedad. Ainda que tenha chegado de repente uma enfermidade. Aunque de momento se haya levantado una tormenta. Ainda que no momento tenha se levantado uma Yo tempestade. voy a adorar a Dios. Eu vou adorar a Deus. Yo voy a glorificar su Eu nombre. vou glorificar seu nome. Yo le voy a exaltar. Eu vou exaltá-lo. Y entonces Dios E então Deus se encargará de mi circunstancia. se encarregará das minhas circunstâncias. Termino con un testimonio. Termino com um testemunho. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente y todopoderoso? Quantos que crê que Deus é suficiente e todo-poderoso? Lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. O que Deus quer fazer, Ele faz. La petición que tú tienes en tu corazón, A petição que você tem no seu coração, Dios es suficiente para obrar en ella. Deus é suficiente para operar nele. Vive en fidelidad, Viva em fidelidade. viva en santidad Viva em santidade. y Dios te va a bendecir. E Deus te vai abençoar. El compromiso de Dios O compromisso de Deus no es para los que vienen a la iglesia. não é para os que vêm na igreja. Está fuerte. Pastor viró la cabeza. Tá forte. O pastor olhou com a cabeça. El compromiso de Dios O compromisso de Deus es para los que viven en fidelidad y integridad delante de é Él. para o que vivem Porque fidelidade la e integridade Biblia dice diante dele. Porque a Bíblia diz Que el trigo y la cizaña crecen juntos. que o joio e o trigo crescem junto. O sea, hay cristianos y no cristianos en las iglesias. En Cuba. Ou seja, há cristão e não cristão nas igrejas. En las em iglesias. Cuba. Y Dios va a cumplir sus promesas. E Deus vai cumprir suas promessas. Los que viven para Él. Os que vivem para Ele. Los que viven en santidad para Él. Os que vivem em santidade Los para que Ele. viven en adoración para Él. Os que vivem da adoração para Ele. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar. Estamos en tiempo de terminar. Vou terminar, o meu tempo é determinado. Pero quiero terminar con un testimonio Porém, quero terminar com um testemunho que exalta el poder de Dios. que exalta o poder de Deus. Había una anciana en una ciudad Havia uma senhora numa cidade que ella tenía una gran necesidad. que ela tinha uma grande necessidade. Y en la ciudad hay una emisora cristiana E na cidade havia uma emissora cristã donde se podía llamar en un día señalado, que podia ligar em um dia determinado para orar por las necesidades del pueblo. para orar pela necessidade do povo. Esta anciana llamó a la radio Esta senhora ligou para a rádio y hablando con el locutor de la emisora, e falando com o locutor da emissora, le planteó la necesidad que tenía. ele lhe mostrou a necessidade que tinha. Y dijo, mira, tengo tremenda necesidad aquí en mi casa. E disse, olha, eu tenho uma tremenda necessidade aqui em minha casa. Yo vivo sola en mi casa Eu vivo só em minha casa. y hoy yo no he comido nada. E hoje eu não tenho comido nada. No tengo alimentos. Não tenho alimento. Necesito que oren por mí. Necessito que orem por mim. Pero necesito que me ayuden con esta necesidad. Porém, necessito que me ajude com essa necessidade. La anciana colgó el teléfono A senhora
baixou o telefone y el mayor satánico de la ciudad e o maior satânico da cidade escuchó por la radio escutou pela rádio lo que había dicho la señora. o que havia dito a senhora. Él agarró a 3 de sus siervos Ele pegou 3 dos seus servos y los mandó al supermercado e o mandou para o supermercado para que fueran a comprar comida. para que fossem comprar comida. Y les dijo, vayan, compren comida, E disse, vão, comprem comida, van a ir a la casa de la anciana, vão na casa da senhora, le van a tocar la puerta, bata na porta, le van a ofrecer la comida, ofereçam a comida. y cuando ella le pregunte quién le manda la comida, E quando ela lhe pergunte quem manda a comida, usted le va a contestar, el diablo te la manda. você vai responder, o diabo te manda. Estos siervos así lo hicieron, Esses servos assim fizeram, fueron al supermercado, foram ao supermercado, cumpliendo la orden del sacerdote satánico de la ciudad, cumprindo a ordem do sacerdote satânico da cidade, compraron 3 sacos de comida, compraram 3 sacos de comida, fueron con su carro a la casa de la anciana, foram com seu carro à casa da senhora, le tocaron la puerta, bateram na porta, ella abrió la puerta, ela abriu a porta dijeron, les traemos comida. e disse, trouxe comida. Ella dio las gracias, Ela disse obrigado le dieron un primer saco de comida, e pegou o primeiro saco de comida. ella aló ese primer saco para dentro de la casa, Ela levou o primeiro saco para dentro da casa, le dieron el segundo saco, lhe deram o segundo saco, pasó el segundo saco para dentro de la casa, passou o segundo saco para dentro de casa, le dieron el tercer saco, lhe deram o terceiro saco, pasó el tercer saco para dentro de la casa, passou o terceiro saco para dentro da e casa. inmediatamente ella va a cerrar la puerta, Imediatamente ela ia fechar a porta y uno de ellos pone la mano e deles põe a mão y le pregunta enojado, e lhe pergunta com raiva, ¿usted no va a preguntar quién le manda la comida? você não vai perguntar quem lhe manda a comida? Y ella le contestó, no, E ela respondeu, não, porque cuando Dios manda, porque quando Deus manda, hasta el diablo tiene que até o obedecer. diabo tem que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Aleluya. Glória a Deus. Si ese aplauso fue para Dios, déselo más fuerte, aleluya. Eso. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. Nada hay imposible para Dios. Não há nada impossível para Deus. Él todo lo puede Ele tudo pode. cuando lo acredita. Quantos acreditam? Alabado sea el Señor. Le invito a ficar de pie por un minuto Convido a ficar de pé y vamos a orar delante de Dios. e vamos orar diante de Deus. Sé que Dios nos está dando nueva oportunidad Sei que Deus está nos dando uma nova oportunidade para que le sirvamos para que o sirvamos en fidelidad em fidelidade, y en santidad delante de em Él. santidade diante dele. Cristo está a la puerta Cristo está às portas y Él viene por una iglesia e ele vem por uma igreja sin mancha y sin arrugas. sem mancha e sem rugas. Una iglesia que vive para Él. Uma igreja que vive para ele. Una iglesia sabiendo que Cristo ya pagó. Uma igreja sabendo que Cristo já pagou. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Oramos. Padre, a ti te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por darme el privilegio de estar en esta hermosa congregación. Gracias, Pai, por conocer al pastor, al cuerpo de líderes, a hermanos, a hermanas, Señor, que yo no le conocías. Pero gracias porque, Pai, a través de tu filio, Señor, ya tú conoces a estos filios tuyos. Te pido en esta hermosa mañana que tu gracia, que tu amor continúe inundando sus vidas. Mira, Señor, a cada filio tuyo que en esta mañana ha venido a este lugar, deseando de que tú le bendigas, deseando de que tú mudes su vida, deseando de que tú le fortalezcas, deseando de que tú le ayudes en su necesidad. Clamamos a ti, Señor. Tu palabra declara, Pai, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hoy te estamos pidiendo que los cielos sean abiertos a favor de la iglesia, la cual, Señor, un día tú vienes por ello, Dios. Sea tu presencia con tu pueblo, Señor.
Y extiendo esta oración para mi familia en Cuba, Señor. Los pastores y misioneros en la nación de Cuba. Dios abençoe a nuestras familias. Jesus, em nome de Jesus. Dios abençoe a los pastores y misioneros en nuestra nación. Em nome de Jesus. Señor, fortalécenos en los momentos de Em nome de crisis. Jesus. Ayúdanos en los momentos difíciles, Señor. Por favor. Pero Padre, que nada de esto provoque que nos apartemos de tu palabra. Que cada día vivamos como tu Pai le dijiste a Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para guardar y poner por obra todo cuanto en él está escrito. Aleluya. Aleluia. Ayúdanos en estos tiempos, Pai, Sim, Senhor. a vivir por tu palabra, Sim, meu Pai. a poner por obra tu palabra, Em Pai. nome de Jesus. Oramos a ti, Pai, en el nombre de tu Filho. Gracias te damos, oh Deus. Espíritu Santo, a ti te damos la gloria, Señor. Louvado Adorado eres, Señor. louvado seja o teu nome, Jesus. Yo te invito por un momento. Oh, aleluia. Rendile adoración a Dios. Y dale gracias a tu Pai por su misericordia. Agradeces a tu Dios en esta mañana. Gracias, Pai, por una oportunidad más. A ti te lo amo, Señor. A ti te bendecimos, oh Dios. Gracias, papá. É tempo de consagração, igreja. É tempo de parar com essa coisa xoxa, morna, insuficiente, egoísta, e cair dentro das águas de Deus. E servir a Deus com inteireza de coração, com propósitos retos, com vida santa, abandonando, abrindo mão do mal, abrindo mão daquilo que atrapalha, parando de gastar tempo com coisas inúteis e voltar-se para a palavra, gastar tempo com a palavra, gastar tempo com Deus, com o Espírito Santo, gastar tempo com a pregação do Evangelho, com abençoar vidas, com ir até o perdido, gastar tempo com as coisas que são eternas, que vão permanecer, e parar com essas coisas rasas, ralas, inadequadas para um santo, para um remido, para um herdeiro de Deus. Tempo da igreja parar de viver para a sua glória, parar de viver para si mesmo, de construir castelos que vão ficar. Que a tua oração pela manhã seja: Senhor, me dê oportunidades hoje de glorificar o teu nome, de falar do teu amor para alguém, de me curvar na tua presença. Sei que meu coração é mau, sei que meu coração precisa do teu toque. Então toca meu coração, Senhor, para que eu me debruce na tua presença, para que eu queira te querer. Obrigado, pastor Luiz. Graças. Que Deus te bendiga, sua família, sua nação. Logo mais tem mais. Traga um. Não traga gente de igreja, não. Traga um incrédulo. Aliás, a gente tem que parar com essa mania de convidar crente para vir à nossa igreja. Quem já tem igreja, larga ele lá. Não tem que convidar, não. Larga na igreja dele. Ele já tem uma casa espiritual dele. Convida o incrédulo para que venha à igreja.
Mas o crente quer convidar outro crente. Ah, vou na minha igreja. Convidar o crente para vir na igreja. Já tem a igreja dele. Deixa ele na igreja dele. Está feliz lá. Agora o incrédulo, o ímpio, quem precisa ouvir a palavra de Deus, convide, telefone para ele, ore por ele e convide. Bata na porta, diga que vai passar na casa dele para pegar ele, vai trazer a ele, para facilitar a chegada na igreja. As pessoas às vezes ficam com vergonha de chegar na igreja sozinho. Passa lá, pega ele e traga. Tenho certeza que uma palavra logo mais vai abençoar essa pessoa. Vamos falar dos portais eternos. Traga um crente logo mais. Quer chamar aqui à frente pastor Lindenberg para fechar o nosso culto? Vem cá, amado, vem cá. Pastor Lindenberg também é um pregador da palavra de Deus. Vive mundo afora pregando também por aí. Um dia, quem sabe na agenda dele cabe um espaço para nós, né? É isso. Mas hoje, uma oração final, uma palavra para a igreja, tem que ficar à vontade, viu? Obrigado. Obrigado, obrigado, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Toda vez que nós escutamos o pastor Luiz, a gente fica impactado, né? Pastor Luiz, Deus abençoe. Irmã Jeane, irmã Suzana, tá? Continuo orando por ele, tá? Acho que dia 15 ele já está voltando, né? Lá para a cidade de Cubra, para Deus continuar abençoando. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Eu sei que vocês também foram impactados. Quem mais precisa de oração? Pai nosso que estás no céu, te louvamos, Senhor, por esta manhã tão gloriosa na tua presença. Uma manhã tão cheia de Deus, Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, pelos teus filhos que vieram aqui, Senhor. Tua palavra, guardei de uma palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então que essa palavra seja guardada no coração de cada um que ouviu nesta manhã. Pai, que não seja caída por terra, mas seja guardada, Senhor. Pai, protege a família, protege os filhos. Te louvamos pela vida do teu servo, pastor desta igreja, pastor Robert, Senhor, cubra ele de saúde, Pai, saúde física, mental, espiritual, sua família, esta igreja, continua prosperando, guardando, salvando vidas para a glória do teu nome. Queremos te louvar e te agradecer por tudo e bendizer o teu nome nesta manhã. Essas bênçãos nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.